Olá, Olá, Jairo, consegue me ouvir? muito. Eu tô te ouvindo muito bem. Você tá Ah, me que ouvindo bom, graças a... também? Sim, sim, tô te ouvindo muito Tá, bem. Tô tá com fone de ótimo. ouvido e às vezes esses fones falham, né? Eu também tô com fone dessa vez, porque eu quis mudar de cenário. Hoje não tá tão frio e eu vim aqui fora. Hoje a gente tem um pequeno jardim Lindo, que lindo eu esse acho cenário. que, ó, Tudo a ver comigo. ó, tem Adoro jardim. céu. Nossa, adoro Gente, jardim. já que a gente vai falar eu falei assim, eu vou falar com um pastor E eu psicanalista. tava te acompanhando. Você estava vendo que eu estava com. Sim, Você eu tô deu te spoiler? acompanhando. Eu falei, Eu já bom, ouvi esses spoilers, já. então, porque eu falei, bom, se é pastor, a gente está falando de fé, e assim, a gente tem esse anseio tão antigo, tão profundo, ancestral, Sim, sim. conectar os céus e as terras. Então, eu falei, hoje eu acho que E aqui tudo, combina e tudo melhor. começa, e nas mitologias sagradas, tudo começa no jardim. Então, você vê, ó, isso eu não tinha sido consciente, mas você vê que o inconsciente vai na frente, né? Então, Sempre denuncia, estamos, sempre. estamos no jardim, estamos em contato com o céu, pisando na terra, aqui, falando de um pedaço do hemisfério, né? Um pedaço dessa terra no norte, e você está no Rio de Janeiro, você está. Onde você Sim, está? eu estou no Rio de Janeiro, eu resido numa área, eu resido na Baixada Fluminense, né, em Nova Iguaçu, e na zona rural de Nova Iguaçu. Então eu estou mais perto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Você que é está uma na área rural. também assim, sim, muito de muita planta, de muito verde, de muito jardim. Uhum, uhum. Eles estão dizendo aqui, ó, que meu áudio está baixo. Melhorou um pouco, gente. Eu estou te Jardim do ouvindo bem, Maria. Éden. Eu estou te ouvindo bem. É, Eu estou te ouvindo bem. bom, eu aumentei aqui, eu tô te ouvindo bem alto. Eu quero saber se tá bom. Então tá bom, Tá gente. Então ótimo. eu Eu estou vou. te ouvindo Tá bem. ótimo? Tá bom. Eu queria Daí aproveitar esse não. spoiler seu que você Tá. deu, né? Então vai. Pastor psicanalista, para mim, assim, leigamente falando, Maria, seu áudio tá baixo. Eu acho que eu vou tirar o fone, gente, porque e você também, você fica como você quiser. Eu vou tirar aqui, porque Agora aumentou bastante o teu áudio. aumentou bastante. Aumentou, seu áudio aumentou. Estava Olha, bom, mas ficou melhorou. melhor. Vocês veem que engraçado essa tecnologia, né? Ela É. serve para nos ajudar, mas eu falei, ó, como aqui é o ar livre, pode ter som. Então deixa eu usar o fone para cortar, né? E aí agora a gente se ouve bem melhor e é bem mais natural, né? Eu não sou essa geração que vive de fone. Não é nosso Eu tema, também não. mas você vai ver que aqui, Tá, não, não é aqui nosso tema, mas está interligado. mas você sabe uma coisa que eu tenho observado? Todo mundo anda de fone. Sobretudo a galera mais jovem. É incrível isso. Eu não vivo aqui, né? Então eu quero saber, bom, como é que é esse metrô? Onde que eu posso, né? Tinha um dia que a máquina não estava aceitando cartão de crédito, eu não tinha moeda para conseguir carregar o cartão do metrô. Enfim, uma coisa boba do cotidiano. Aí eu vou falar, oi, você sabe onde tem um ser humano? Porque você não pode chegar e trocar uma nota de US$ 10. E aí eu não conseguia pedir informação, porque estava todo mundo com fone. Aí eu entendi que eu tenho que entrar. Então eu tenho que fazer assim, ó, olá, por favor, você pode conversar comigo, você pode sair da sua bolha, da sua proteção, do seu universo identitário próprio, narcísico, sua fase do espelho, cortar o seu som, o seu fone, a sua música e entrar em contato com outro ser humano. Muito obrigada. Então, isso Eu vou gravar essa tua frase e é, colocar, sabe? Porque eu tenho três filhos, né, adolescentes, nessa fase aí do eterno fone. Inclusive meu filho que dorme com fone.
Dorme, eu tenho que ir lá e tirar o fone da orelha. Seu filho dorme com fone, meu Deus, ó, meu filho. Ah, E não, não, agora ele descobriu que tem no YouTube umas músicas que ajudam a dormir. Aí tem o nome lá que dá para essas músicas, aí ele coloca lá o celular nesse sistema e dorme. então, ô Jairo, por que eu falei isso também? Porque eu estou pensando muito o que é política, o que é colocar uma pessoa junto com a outra, o que é Sim, social, o que é a gente poder se comunicar, né? Isso tem a ver com igreja, tem a ver tudo, com tudo religião, tem a ver. que é Religião. Gare, é uma conexão com o céu, com o alto, mas também é uma conexão com o irmão, né? Eu trago uma outra visão, eu trago uma outra visão teológica a partir disso daí, né? A minha formação é em teologia. A minha graduação é em teologia, né? Só recentemente, só agora que eu estou migrando para. Estou fazendo uma segunda graduação, que é pedagogia. Eu senti necessidade de um arcabouço teórico diferente daquele que eu tenho para poder lidar com algumas questões que hoje surgem na clínica. E encontrei na pedagogia talvez esse lugar. Eu tentei psicologia, mas não consegui passar do primeiro semestre. Então eu fui para pedagogia Por e quê? tô porque eu já estou militando na psicanálise já há algum tempo, né? E quando você vai a partir desse olhar que já tenho da psicanálise para uma graduação em psicologia, você tem um distanciamento muito grande, né? Eu não sei aí onde você está, mas assim boa parte hoje de graduações em psicologia trazem muita linha estadunidense, traz muita coisa daquilo que Foucault já denuncia, né, a ciência como uma instrumentalização aí do capital. E É, aí quando você traz esse no sentido, vai, as TCCs, né? as TCCs, É, né, muito alinhado com a questão eu dos tô, diagnósticos. é, tem várias linhas, mesmo nos Estados Unidos, mesmo no Brasil, mesmo na Europa, mas isso que a gente chama mais comumente, né, o mainstream assim americano, é comportamental cognitivo. Essa junção do comportamentalismo, do behaviorismo, com a ideia de você fazer um pragmatismo para a ação, né? Como é que você vai fazer um pensamento que vai te ajudar a ser mais produtivo? Então, está a serviço, né, na linha do Foucault. Sim, está a serviço do capital. Mas, enfim, a teologia também ela não vai ficar tão distante assim. Por isso que quando a gente fala hoje né, que foi o spoiler que você deu, como é que pode um pastor e um psicanalista? Bom, essa era a pergunta que já faziam para o Freud, Uhum. que era e que foi amigo por 40 anos de um pastor, pedagogo e psicanalista. É, E Oscar Pfister, né? E um pastor que surpreendeu Freud em diversos momentos. É interessante, Maria, que essa é uma parte da história da psicanálise que parece sutilmente ignorada pelos próprios psicanalistas, principalmente aqui no Brasil. Porque você tem um pastor, né, da igreja luterana, dali da Suíça, né, um pastor da igreja luterana. Lá, os pastores são funcionários, né, eram funcionários do Estado, né, eram funcionários públicos, prestavam serviço para o Estado. E o Oscar Pfister busca o Freud porque também é pedagogo. Então ele fazia um atendimento a crianças e adolescentes e alguma coisa não estava se encaixando ali naqueles atendimentos que ele fazia. Ele fica sabendo, então, que havia um homem chamado Freud que tinha uma teoria diferente daquela que ele havia aprendido, né? A gente precisa, já de início, falar aqui que existem duas grandes teorias econômicas que vão modular o pensamento do mundo a partir do século XX. Né? Do lado, você tem a teoria econômica política de Karl Marx, e do outro lado, você tem a teoria econômica pulsional de Sigmund Freud. Então, são as duas teorias que vão revolucionar o pensamento do século XX. peraí, só fazendo um parênteses. O que é economia? O que é economia? É a circulação das quantidades. Então, Isso, isso. é o trânsito das forças, né? E aí Sim.
Freud e o Marx, sem dúvida, estão falando, olha, os grandes E que impulsos, vão fazer injetar dinheiro, injetar libido, né? injetar dinheiro, injetar libido e pensar também como se circulam, como os sujeitos circulam dentro dessas teorias políticas, né? Como os sujeitos circulam dentro disso? Como é que é a circulação da massa dentro disso? Né? Então você tem o Karl Marx com a sua teoria política, o Freud com a teoria pulsional. O pastor Oscar Pfister faz, então, essa aproximação com o Sigmund Freud. É interessante porque, como funcionário do Estado, ele tinha uma indumentária. Aquela bata preta, né? Era um homem alto, de quase 2 metros de altura. A Ana Freud fala isso. A Ana Freud dizia assim, olhando para ele, você se assustava com aquele homem de 2 metros de altura. Mas ele tinha uma coisa diferente. Olha que coisa interessante, ô Maria. A Ana vai dizer isso na biografia dela. Havia uma coisa diferente naquele homem. Enquanto todos os que procuravam meu pai, Freud atendia em casa, né? Então ele diz assim, todos procuravam meu pai no escritório dele, o Oscar Pfister era o único que, ao chegar em casa, não procurava meu pai, procurava a família do meu pai, procurava saber como nós, os filhos, estávamos, queria conversar com a minha mãe, queria saber como nós estávamos. Depois é que ele procurava meu pai. Aí ela diz assim, não tinha como não se cativar por aquele gigante. Uhum. Não tinha como não se cativar. Isso é o pastor. Uhum. Quando se pergunta o que é o pastor não é um título. O pastor não é de um certificado ou de um diploma. E nisso é muito parecido com a psicanálise. Porque também não é de um certificado. Também não é de um lugar de diploma. Um pastor é uma posição. É uma posição. E é por isso que o Freud, em Carta a Oscar Pfister, vai escrever exatamente isso. Que ele se via também nessa posição de pastor. Um cura de almas. Uhum. Olha que coisa interessante. Uhum. Quando o Jung rompe com Freud, e claro que essa história você conhece muito bem, quando ele rompe com Freud, com toda aquela argumentação que faz o Freud escrever o Totem e Tabu, né? Uma forma que eu acho maravilhosa, uma forma do Freud responder, né, a todas aquelas questões que tanto Adler quanto o Jung levantaram, o Freud então sai do consultório para a polis. Nossa, eu acho isso fantástico, porque essa é a provocação que o Derrida vai fazer com os psicanalistas após a morte do Lacan. Retornem para a polis. Retornem para a polis. Os psicanalistas ficaram entranhados nos seus consultórios. Os psicanalistas se tornaram os especialistas dos sintomas, mas esqueceram daquilo que origina o sintoma, da polis, daquilo que está fora. E o Freud faz isso. Mas você sabe, Jairo, pegando esse... Você sabe que, olha que curioso, a gente está aqui fazendo essa ponte, essa conversa, instaurando a ponte pública na polis. E eu estou fazendo essa série de lives reta final para que o fantástico, final... fantástico. Só que às vezes eu para que o final não acabe na reta. É a reta final. É um jogo de palavras. Sim. Série aqui. Eu quero que não seja a reta final. Eu quero que seja o meio de um caminho de criação, caminho de instauração de país e tudo mais. Mas eu apanho um pouco como você, Maria, eu gostava muito de você. Agora você vem se meter a falar de política, volta para a clínica. Por que você tem mau gosto com isso? É pequeno, Jairo, não estou me queixando, eu acho ótimo sim. as pessoas poderem falar isso. Mas não é curioso que você está falando desse movimento, Derrida está falando desse convite. Sem dúvida, eu e outros colegas, a gente está nessa batalha, mas assim é polêmico. A psicanálise teria que ser neutra, teria que não se meter em política. Olha, eu acho que o meu jardim, o sinal aqui é muito bom lá no prédio. O meu jardim aqui, embora seja do Éden, Jairo, ele é sem sinal. Ele é um sinal capenga. Então eu vou voltando para lá. Vai falando aí, eu vou com você. Tá, ok. Mas eu vou voltar aqui, que é bem melhor a rede mesmo. Eu tentei, né? Mas a gente já teve um pouquinho assim, ó,
o primeiro texto. Vamos lá, galera. Nossa, essa imagem é linda. A gente está conectado, o céu e a terra, né? Mas, enfim, são os limites, né? O ideal, só para voltar no nosso assunto, que a gente já discutiu em outras lives, ontem com a Tabata, o ideal é o ponto de fuga do caminho, mas o real é o que temos no dia a dia, gente. É o que temos. Então, vamos construir o Brasil que dá, do jeito que dá, com o menos pior, né? Com o menos pior, porque o excesso de idealismo mata. O excesso de idealismo extermina. Vamos ter o céu como horizonte. Mas, enfim, Jairo, fala lá. Fala lá que Não, eu quero lugar. Eu tô pegando minhas coisas aqui. Eu quero continuar nessa pegada. Quero continuar nessa pegada que você trouxe, né? Por que um pastor e por que a psicanálise, né? Eu vou falar dessas figuras que me inspiram. Eu vou falar de 3 figuras que me inspiram. Primeiro, o Oscar Pfister, essa amizade com Freud. Quando o Jung rompe, o Freud manda uma carta para o Oscar Pfister, né? Passou um tempinho, ele manda uma carta e diz assim: você não vai com o Jung? Faz mais sentido você, sendo um pastor, acompanhar o Jung. E o Oscar Pfister diz assim: não, eu não vim aqui por causa do Jung, eu vim aqui por causa do Dr. Freud. E se mantém do grupo, daquele grupo pequeno. Maria, é extremamente significativo você pensar que todos os amigos de Freud romperam com ele. Daquele primeiro grupo, todos eles. Menos o pastor Oscar Pfister. Exato. Você sabe que tem estudos sobre isso. O totem e tabu que você falou. Para quem não domina tanto o conceito, é o pai, né? Que diante da queda do pai, ou enfim, diante do muito poder ou muito fascínio do pai, os filhos se unem na aliança totêmica, matam, comem o pai, incorporam aspectos e aí vão seguir. Então, a não ser aquele que consegue atravessar a sua fantasia, que eu acho que foi o Oscar Pfister. Conseguiu atravessar essa fantasia e é o único, né, como vai dizer o Lacan, conseguiu atravessar essa fantasia e foi o único que não precisou ali assassinar o pai. E é interessante a amizade entre eles dois. A amizade, isso aqui que é que a gente precisa falar. Ser amigo de alguém não é idealizar esse outro como espelho e nem ser o espelho para esse outro. Ser amigo é exatamente permitir o eros. É exatamente permitir a alteridade. É permitir a diferença. O Freud dizia assim, meu amigo pastor. E o Oscar Pfister dizia assim, meu querido amigo ateu. Os dois trocavam esses adjetivos. E nesse momento de crise, Ana, nesse momento de crise, Maria, eu chamei você de Ana. Nesse momento de crise... Jário. Vamos fazer uma psicanálise. Vamos fazer a associação. Jato. Qual que é o ato falho? Tô brincando. Estamos numa live. Eu só tenho uma pergunta. Gente, melhorou o áudio, que eu estava saindo. Melhorou. Tava falhando. Melhorou o sinal. Agora tá bom. Porque se tiver... Tá ótimo. Eu não preciso entrar. Eu posso ficar aqui fora, porque eu acho que aqui pega melhor essas antenas, esses canais. Tá bom? Tá. Eu vou ficando aqui. Se começar a piorar, vocês me digam, que daí eu vou para a prisão do espaço que a gente construiu. Por hora estamos no jardim, Jário, mas não queria te interromper, não. Vai lá. E aí é quando o Freud, triste, pergunta, né? Você sabe disso, que o Freud tinha momentos de depressão, né? E num desses momentos depressivos ele pergunta então para o Oscar Pfister por que Deus, olha a pergunta interessante numa carta, por que Deus escolheu justamente um judeu ateu para essa coisa chamada psicanálise? E aí o Oscar Pfister responde alguns dias depois, porque primeiro eu quero dizer que olha a resposta do Oscar Pfister. Primeiro eu quero dizer que ser cristão, ter o título de cristão, não significa coisa nenhuma. O Senhor é mais importante para a causa cristã do que 1000 cristãos inúteis. Essa é a primeira resposta do Oscar Pfister. A segunda resposta é, o Senhor se diz ateu, e eu respeito isso, mas de acordo com o Evangelho, com a carta de João, João dos apóstolos da igreja, de acordo com a carta de João, aquele que tem em seu coração amor, tem em seu coração
Deus, porque Deus é amor. E eu quero dizer do Senhor, nunca houve cristão melhor. Olha Essa só era a que amizade interessante. entre eles dois, entende? Essa era a amizade entre eles dois. Ó, isso é a amizade, né? Que é fazer esse elo, fazer laço, que é um tipo de amor, a filia grega, né? A filia, ou aquilo que faz a gente escutar o outro, é a base do amor. E segundo, como é que a gente pode ser amigo do diferente, que tem um traço muito diverso do nosso? Não precisa ser identitário. A gente está tão na lógica identitarista e tem que estar. Tem que estar um pedaço. É muito importante resgatar as identidades, fazer luta, sobretudo os grupos subrepresentados, minorizados, oprimidos, né? Escrotizados, em bom português. Então é muito bom a gente se unir e falar, peraí, eu como mulher, peraí, alto lá, não vem me dar porrada. Peraí, eu quero ler e escrever, eu quero pensar, eu quero governar, eu quero ter meu corpo, meu sexo, quero ter minha vida, meu eros, eu quero ser sujeito pleno de direito. Todos nós. Mas um outro lado dessa discussão é que, mesmo assim, na luta, na união dos iguais, pela luta de direitos, a gente ainda pode se ligar com o diferente, com radicalmente diferente. E tudo bem, eu posso te entender no sentido da escuta, do entendimento, da intelecção dessa diferença. Eu não fui, como diz um colega meu, né, não fui abençoada com a graça da fé. Não necessariamente isso implica que eu não possa dialogar e amar e respeitar e aprender com quem tem esse elo, essa religação com alguma coisa, né? E sem dúvida eu tenho muita conexão com alguma coisa, com a natureza, com o universo, com o cosmos. Eu tenho minhas Falando epifanias para e minhas você, conexões com o nossa, todo, com o cosmos. Será que talvez eu possa me dizer uma pessoa religiosa nesse quando você sentido? coloca a epifania, já está a fé. Porque a fé não é a fé dentro de um discurso. Eu vou trazer o segundo que eu falei com você, são os homens que me inspiram, né? Freud, Oscar Pfister. Eu vou trazer o terceiro, que é o Lacan, que você conhece muito melhor do que eu. O Lacan, ele vai fazer uma costura que o Freud não conseguiu fazer. Né? A escrita do Freud era... O Freud é o cara que está ali rompendo, né? Rompendo com toda a tradição do 19, introduzindo o sujeito para o século 20, trazendo uma teoria diferente da sexualidade. A sexualidade em Freud não é mais aquela da reprodução. A sexualidade em Freud é essa da linguagem, né? Do campo do real. É de um outro lugar, do lugar do prazer, da falta, enfim. É Mas o complexo. Freud É real, simbólico e imaginário. É resumido, imaginário. é com vários tipos de linguagem, É o corte, né? é É o com corte. fantasma, é com inconsciente, é com fantasia, é Isso. com ato, é com sadismo, é com tudo. É com tudo, é com Vem com tudo. Como tudo. Por o isso que Lacan é vai dizer, né? difícil. Você goza com a fantasia. Então tá tudo junto. Tá tudo junto. É quando o lugar da fantasia. Mas olha que interessante. Mas o Lacan, ele propõe uma coisa diferente do Freud. O Freud, ele tá nesse lugar muito intelectual, muito acadêmico, né? Que ainda tem um pastor aqui que consegue entender ele, porque o Oscar Pfister não é um pastor qualquer. Oscar Pfister, como eu falei com você, é extremamente graduado. Os livros que Freud lia, o Oscar Pfister lia. Quando Freud escreveu O Futuro de uma Ilusão, ele dá para o Oscar Pfister ler o original antes de publicar. O Oscar Pfister escreve uma carta e devolve para ele, né? E escreve o contraponto. O Oscar Pfister vai escrever A Ilusão de um Futuro. Entende? E vai dar para o Freud ler, que também é uma resposta a Freud naquilo. Olha a amizade entre eles dois, esses dois gigantes. Né? Quando o Freud falece, quando o Freud morre, a primeira pessoa a ter a notícia é o Oscar Pfister. A viúva do Freud faz questão que o Oscar Pfister saiba disso. Mas há um distanciamento. Apesar de ter o Oscar Pfister, a igreja estava muito distante do Freud. Há um certo rancor da igreja
com Freud. O Lacan costura isso, entende? O Lacan vai ser convidado para dar uma palestra na Universidade Católica de Bruxelas, e aí o Lacan ele vai fazer uma coisa, Maria, que é o que nós temos que fazer hoje. A base eleitoreira do Bolsonaro, e aí vamos trazer para o nosso dia a dia, né? A base eleitoreira do Bolsonaro, aquele que ainda sustenta ele no poder, é marcadamente, hoje, evangélica. É evangélico, é essa galera que está sustentando. A gente teve uma mudança no cenário político. Se lá com o Fernando Henrique, quem elegeu o Fernando Henrique foi a classe média, se até então o diferencial dos votos era a classe média, se com Lula você tem uma epifania dos pobres, com o Bolsonaro você tem um terceiro grupo, que não é mais a classe média, que não é mais os pobres, agora são os evangélicos. Os evangélicos entrando no cenário político. Não que nunca estivessem, mas eles estavam nesses grupos, ora como classe média, ora como pobre. Só que a gente, para entender isso, a gente precisa caminhar um pouco na própria historicidade do Brasil. Quem são os evangélicos? Os evangélicos não é um grupo, são vários grupos. Que vai desde a igreja que está aqui na Barra, né, composta majoritariamente por pessoas brancas, ricas, classe média, àquela igreja que está dentro da favela, composta majoritariamente por pessoas pretas. O que que une? O que tem em comum esses dois grupos? O que tem em comum esses dois grupos é a ideia, e aí o Bolsonaro capturou isso, é a ideia do um. O que a psicanálise fala tanto sobre isso. O que é a ideia do um? Quando o Bolsonaro fala uma nação, um só Deus, um só povo, dialoga com o evangélico. Porque lá no livro de Apocalipse, a visão escatológica neopentecostal, lá no capítulo 21, diz assim, ó, e haverá um só Deus, e haverá um só povo, e haverá uma só língua. Isso está no imaginário coletivo. Não é à toa que o livro de Gênesis, a mitologia por excelência, começa dizendo que que os homens falaram o seguinte, vamos abraçar o nosso narcisismo, vamos construir uma torre e vamos ficar todos juntos. Aí o texto diz assim, Deus olha e fala assim, não vão fazer isso não. E aí tem a confusão de línguas. É exatamente esse o texto que o Lacan vai pegar, é exatamente esse o texto que Lacan vai pegar para se discursar naquilo que ficou conhecido como discurso aos católicos. No discurso aos católicos da Universidade de Bruxelas, Lacan não vai citar o Freud, Lacan não vai citar o Claude Lévi-Strauss, Lacan não vai citar Marx, não, Lacan vai citar a Bíblia. Porque para falar com o povo, tem que falar na linguagem do povo. Lacan traz o discurso da Torre de Babel, traz a confusão de línguas, que é o quê? O que é a confusão de línguas? É exatamente a implicação da alteridade. É exatamente a marca daquilo que é a singularidade, daquilo que é a subjetividade. Nesse momento, nós não estamos fazendo uma escolha por um presidente. Nós estamos perguntando, nós estamos querendo saber que, se esse for eleito, quantos vão ficar vivos? É isso. Quantos vão ficar vivos? Não é menos que isso, né, Jair? Só vou fazer uma linha aqui, que é assim, a gente está num momento histórico de decisão muito importante e, assim, a gente está sendo seduzido pela ideia que é muito, assim, vira e mexe, ela é insidiosa, ela volta na história, de que você é o cavaleiro do bem, que vai fazer a guerra contra o mal. Então, como é que é isso? Como é que é isso, Jairo? Por que que a gente se seduz a essa ideia, né? Eu faço um, né? Il y a de l'un. Essa é a frase do Lacan, há um. E essa é a grande sedução. Você lembra? O complexo edípico, o que que é, gente? Para resumir muito matematicamente, é você cortar um e fazer uma fórmula química, mágica, alquímica, que vai do 1 para o 3. Isso é o complexo edípico. Hi. Are you in this room? Or? Yeah, could I be here for 20 minutes? No. I'm just dropping off some food. Oh, please. Someone named Thomas. Ok. Então,
Gente, eu tô aqui, eu entrei na primeira sala possível e estou tentando negociar mais o nosso tempo, mas acho que temos. Ele Ah, vai que deixar bom. uma coisa e a gente vai ficar aqui. Ou seja, tudo é possível e a gente coabita no mesmo território. Também Sim. é uma lógica Você, antimiliciana. Isso também é antimiliciana. importante dizer, né? Que sai do um e vai para o três, vai para a série, vai para o plural. Não precisa regredir a lógica do um, que você só consegue fazer quando você monta uma identificação maluca, delirante, de que nós somos o um e o bem. E vocês vão ser expulsos do paraíso, vocês vão para o extermínio, vocês vão para a bandidagem, vocês vão para algum lugar, certo? Sim, sim. Você falou dessa questão do um, né? A gente está falando dessa questão do um, e você trouxe o binário, né? A coisa do binarismo tão presente na civilização É, ocidental, eu trouxe o desde três, Platão. Jairo. Eu Sim, trouxe sim, o mas estou três, falando porque do binário do bem e do mal, é, né? O o bem um, e o mal. o Ou um você não é está no um. bem, O um não sim, é um. O um é sempre eu que existo e sempre o o não outro. eu. O não eu que Exatamente. tem que ser exterminado, sem dúvida. E aí você tem esse lugar que coloca a gente. E você falou isso agora, eu me lembrei de alguns epítetos, né? Eu tenho, por exemplo, escutado muito, você é um psicanalista de esquerda. Como se fosse possível, para mim, a antítese, ô Maria, não está em ser psicanalista e ser pastor. Porque o Freud resolve isso com Oscar Pfister. Quando o Freud diz assim, olha, a psicanálise não está do lado da religião e nem está do lado da ciência, está no meio. Então, ele coloca ele resolve essa questão. Mas esse discurso que hoje tem colocado, cuidado, Maria, você está caminhando para se tornar uma psicanalista de esquerda. Como se houvesse a possibilidade da psicanálise, de uma psicanálise de direita ou de uma psicanálise de esquerda. E o Lacan vai dizer que isso é impossível, porque o lugar do psicanalista é de resto. Entende? Nós somos Isso. de O resto. lugar do psicanalista é de resto e é de Exatamente. santo. E é de santo. É uma outra provocação do Lacan. Provocação. Então, Só para a voltar com o discurso psicanálise. de Louvain, é que você falou do discurso de Louvain, né? Na Bélgica, Sim, sim. o Freud, o Lacan tinha um irmão padre. O irmão padre. Freud, então, assim, o Lacan dialogava, o Freud, né, com o E judaísmo, com os cercou-se de rabinos. jesuítas, amigos, né? Oi? Cercou-se de jesuítas. E o Lacan se cerca de jesuítas. Você tem ali a própria Françoise Doutor, que é da escola jesuítica. Né? Você tem ali São Philippe Julien, jesuíta, vários outros. que é o lugar da cultura. Eu Sim, mesma fui formada e sou grata a uma formação no colégio jesuíta, que vieram colonizar as mentes, as almas, na verdade, né? Naquela época não era nem mente, não era mind, não, ainda sim, estava era na alma. lógica da alma, mas tinham o saber, tinham a cultura. Por isso que grandes escolas têm uma base cristã no Ocidente, né? Os maristas, os jesuítas, Sim, enfim, sim. essa conexão da religião com a escolástica, o saber, os pergaminhos, os monges copistas. Então, tem E algo tem do um problema aí também, conhecimento né? que estava aí. E Oi? tem um problema aí também, porque a psicanálise ela está surgindo no meio de tudo isso. A psicanálise é um produto da Europa, né? Ela está ali naquele momento surgindo da Europa, mas ao mesmo tempo que ela está dentro desse processo que a gente pode chamar de ocidentalocêntrico, ela é um corte nisso. Ela é uma Uhum, ruptura nisso. Eu acho uhum, que hoje, Maria, eu acho que a psicanálise hoje ela se enquadra naquilo que o Boaventura de Sousa Santos, lá em Portugal, vai chamar de epistemologia do Sul, dentro da epistemologia do Norte. Porque ela é um corte, ela está dentro da Europa, mas ela corta naquilo que é o cartesianismo europeu, naquilo que é a ciência europeia, naquilo que é a filosofia europeia. Então, a uhum. psicanálise ela não se enquadra. Não dá para puxar uma gaveta e dizer assim, vamos colocar a psicanálise aqui. Porque tentaram fazer isso na época do Freud com a medicina. E o Freud escreve, então, o seu estatuto de psicanálise leiga. Tentaram fazer isso com Lacan com a psicologia. O Lacan resiste ali
aos psicólogos. Atualmente, no Brasil, querem fazer isso na graduação, colocando a psicanálise dentro do MEC. E não dá para encaixar. Por isso que eu digo assim, ser psicanalista e ser pastor é de um lugar de incômodo, porque Deus está no real. O Lacão vai dizer, Deus é o real. Deus é o real. Isso é muito lacaniano, Jairo. Ah, Hum. Deus é o real, né? Uhum. E o que é o pastor? É o cara que faz ato. E faz ato com o quê? Com a palavra. Entende? É o que cuida, é com a palavra. Quando o evangelho apresenta Jesus, não apresenta Jesus a partir de um lugar, de uma posição de poder, mas apresenta Jesus a partir de um lugar político. Qual lugar político? O lugar de escolha. O Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Esperança, diz assim, as palavras de Jesus não são palavras jogadas ao vento, é palavra-ação. Eu gosto demais de Paulo Freire. Talvez até por isso que Paulo Freire, sabe, tem se tornado aquele que mais é endemonizado na atualidade. Porque ele vai dizer assim, há uma pedagogia em Jesus. E a pedagogia de Jesus é aquela que a Françoise Doutor vai aplicar no seu livro o Evangelho à luz da psicanálise, quando ela diz assim, Jesus é o mestre do desejo. Conduz as pessoas de volta ao seu desejo. E não tem coisa mais perigosa do que desejar. Não é à toa que a Melanie Klein vai dizer que quando se deseja, se é expulsa do paraíso. E a mulher, você sabe que ralou uns milênios para ter direito a desejar, e hoje ainda é assim, uma coisa ali limítrofe, Você foi muito educada em dizer que a mulher ralou os milênios. A mulher foi para a fogueira. A mulher Aliás, foi pra fogueira. não posso deixar de marcar que o dia de hoje é um dia irônico, porque um deputado, assim, que representa almas, que é um pastor, é uma forma de pastoreio de ovelhas, Sim. falou que a gente deveria levar para a fogueira alunos das universidades federais. Não sei se você acompanhou isso, Jairo, Sim, mas sim, assim... eu acompanho essa loucura toda. É por isso que eu falo com você. Nós não estamos... Maria, me permita dizer isso, e são palavras minhas. Eu não quero comprometer você com as minhas palavras. Nós não estamos num processo democrático de eleição, porque para isso era preciso que houvesse 2 democratas. Nós não estamos num processo democrático. Nós temos um candidato democrático e nós temos o outro que nem deveria estar ali. Nem deveria estar ali. Então não é uma eleição, porque para ser eleição é preciso um processo democrático. É uma luta pela vida. Entende? É um movimento em prol da vida. E aí, quando você fala da psicanálise e da política, né? Quando eu digo assim, Jairo, você é um psicanalista de esquerda, você é um pastor de esquerda, não se trata de ser de esquerda, ser de direita. Ser pastor ou ser psicanalista é estar sempre ao lado da subjetividade. A psicanálise surge com Freud ouvindo que ninguém queria ouvir, as histéricas. Entende? É na escuta da singularidade, dessa singularidade silenciada, dessa singularidade negada. O pastor surge quando Jesus faz uma escolha política. Lá no livro de Mateus, o Evangelho deixa bem claro que Jesus faz uma escolha política quando ele vai entrar em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade com 12 portas. Havia uma porta principal. Há 2 entradas em Jerusalém importantíssimas no Evangelho. A porta principal, chamada Porta Formosa, era a porta onde se entrava o principal da sociedade. Quando Jesus vai pela primeira vez em Jerusalém, os seus discípulos entram pela Porta Formosa. Jesus escolhe a Porta das Ovelhas. Era uma porta pequena, sem chave, sem tranca, sem soldado para proteger ela, porque ninguém digno entraria por aquela porta. Ninguém digno entraria por aquela porta. Era uma porta que dava acesso ao lugar, né? Quem é judeu conhece bem isso. Era uma porta que dava acesso ao lugar do sacrifício. Então, por ali entravam os animais. E também saía o sangue. Então, era um lugar impuro. Era um lugar imundo. Aquele sangue escorria e acabava dentro de uma espécie de uma piscina criada por Salomão, conhecido como tanques. Os tanques de Betesata, né? Ou os tanques de Betesda. Havia um mito, se acreditava que por causa de tudo isso, aqueles tanques eram sagrados. Então as pessoas que primeiro fossem jogadas nessa água, olha o mito, primeiro fossem jogados nessa água, seriam curados. Jesus escolhe a porta das ovelhas. O Evangelho de João diz assim, Jesus escolhe a porta das ovelhas, para na porta das ovelhas e diz assim, eu sou o bom pastor.
palavra, olha Paulo Freire dizendo, a palavra de Jesus não é palavra solta ao vento, é palavras em ação. Quando ele diz eu sou o bom pastor, ele é o pastor de um grupo específico. Ele é o pastor das ovelhas negras. Ele é o pastor dos excluídos. Ele é o pastor dos que não têm voz, dos que não tendo condição financeira ou condição social ou condição política, não podem entrar pela porta formosa. A este só cabe uma porta. A porta da morte, do resto. A porta das ovelhas. Entende? E ali Jesus faz laço com aquilo que ele está falando. O texto diz que Jesus olha para o homem e diz assim, você quer andar? E ele fala, Senhor, eu não tenho amigo. Eu não tenho amigo, eu estou 38 anos abandonado. Betesda era lugar de abandono, entende? Quando o evangelho aponta para Jesus, o evangelho sempre vai mostrar um Deus que se alia com o abandonado, com o pobre, com o oprimido. Isso é ser pastor. Ser pastor é acolher a singularidade daquele que foi abandonado pela política, que foi abandonado pelos projetos, que foi abandonado, inclusive, pela sua própria família, que foi abandonado, inclusive, Maria, pela sua própria subjetividade. O pastor, e o Freud vai dizer isso, né? O psicanalista é aquele que escuta alguém que já deixou de escutar a si mesmo. Isso Entende? é muito Aquele que foi importante. silenciado. Isso é muito analítico. Sim, sim. Por isso que o psicanalista nem é de esquerda e nem é de direita. Ele é o psicanalista. E ponto. Isso é psicanálise. Quando Freud escreve o seu texto sobre uma espécie de um testamento para o futuro, né? Ele está falando sobre a história do movimento psicanalítico, ele fala lá na introdução do livro, ele diz assim, estou escrevendo esse livro para que no futuro, quando nós não estivermos mais aqui, as pessoas que ainda estiverem praticando psicanálise possam olhar para esse livro e possam olhar para o que está sendo praticado e possam dizer, isso que eu estou vendo não é psicanálise. Porque a psicanálise tem isso. Psicanálise não é de direita nem de esquerda. Psicanálise é da escuta, é da atenção, é do cuidado. A psicanálise é uma teoria crítica, vai dizer Marcuse. Herbert Marcuse entendeu o que é psicanálise. Ele vai dizer, olha, a psicanálise não pode ser de esquerda porque ela também critica a esquerda. Ela não pode ser de direita porque ela também traz crítica para a direita. Ela é uma teoria crítica. E talvez é que eu disse que por causa disso ela está muito próxima do que o Boaventura vai chamar de epistemologia do Sul. O marxismo e a psicanálise freudiana são duas perspectivas expressas em uma mesma realidade. Entende? O marxismo vai trazer a realidade de um indivíduo cindido, explorado, alienado, né? Enquanto que a psicanálise vai trazer a base psíquica do sujeito também cindida, também explorada, também alienada. Então, tem uma proximidade, tem alguma coisa que está próxima, mas, ao mesmo tempo, tem um diálogo, mas há uma crítica entre eles dois. Né? O que o Marcuse está tentando fazer quando ele escreve Eros e Civilização, aquilo que o Byung-Chul Han escreve hoje, Agonia de Eros, né? O filósofo sul-coreano, o que eles estão tentando fazer é, de uma certa forma, apontar para o psicologismo, esse psicologismo estadunidense, né? Que acabou tomando conta do pragmatismo vamos dizer assim, global, a partir, inclusive, da queda do muro de Berlim. Que está a serviço da dominação, né, já? Que, na verdade, não é libertário. Não. Não é libertário, é dominação. E toda a posição da real fé, vamos chamar assim, é sempre para você se apoiar na sua base, na sua tradição, mas criar um novo, criar a sua subjetividade, ser sujeito, né? Inclusive você poder transcender na própria... E aí entra o que eu disse lá no início, quando você trouxe o religare. Inclusive transcender o próprio conceito de religião. Sim. Porque quando você vai trabalhar a religião e utiliza o latim religare, você ainda está fazendo uma ponte, você ainda está na linearidade, você ainda está no cartesiano. Isto que liga com aquilo. E a religião ela não é desse lugar do cartesiano, ela não é desse lugar do isto e daquilo, como vai dizer a Cecília Meirelles, né? Ou isto ou aquilo. A religião é da transcendência tanto disto quanto daquilo. Por isso a palavra correta não é religare, é religio. O religio, que é o latim, o religio vai falar só o religio vai falar sobre a espiritualidade, entendeu?
Então, a própria psicanálise vai propor, né? Por isso o Lacan vai dizer sobre o triunfo da religião, né? Quando ele coloca também, olha, tem aqui a psicanálise e a religião, ambos tentando o quê? Transcender o indivíduo. Uhum, uhum. E Jairo, todo mundo está falando, olha, que incrível a live, que ótimo, vai ficar gravada? Gente, sim, todas as lives são gravadas e vão para o YouTube, sim. A gente vai pondo por ordem no YouTube, mas já estão gravadas aqui no Instagram. Então, a gente vai terminar daqui a pouquinho. E aí a gente já vai salvar e já sobe imediatamente. Então, vocês já podem pegar o link e espalhar por aí. Aliás, Jairo, a gente está chegando aqui no final, a gente tem os nossos 5 minutinhos, ó, live excelente. Também acho, eu vou te passar a bola para as considerações finais, vamos chamar assim. Mas antes, eu queria falar uma coisa que eu esqueci, que era o início do que eu ia falar, que é o seguinte: como eu te conheci? Você sabe, eu acho que você deduz como eu te conheci, que chegou para mim, todo mundo me mandou uns áudios que você estava fazendo em defesa do Brasil, da democracia, falando, né, um pouco mais condensado isso que você está trazendo aqui para a gente, e você citava algumas pessoas, então até ia te agradecer essa, Se tem né, você. essa citação, e o Jairo me colocou, encheu minha bola, me colocou com figuras ótimas, né? Então, aí eu falei, nossa, vamos... Aí eu pedi para a equipe, também quero agradecer muito a equipe aqui que está ralando ó, dia e noite. Se eu estou trabalhando em 2 países, 2 projetos, estou louca, estou angustiada, como eu estou contando aqui para vocês, e acho importantíssimo fazer esse pequeno espaço público, né, da Polis. A equipe também está o triplo aqui por trás, tentando agenciar o xadrez das agendas, dos convites, e essa ponte com o universo evangélico começa hoje, continua segunda-feira, que eu vou falar com a Marina. A Marina Silva é da política, é mulher, estuda Lacan também, Jairo. Que Foi coisa boa, eu fazer não uma sabia. pós em Lacan na UNB. E Caramba. acredita que há uns anos que a Marina me procurou para a gente começar um diálogo, uma figura muito interessante e que mudou muito a minha concepção, inclusive, sobre todo o universo evangélico brasileiro. E a gente também vai falar com outro pastor, que é o Ed René Kivitz. Um amigo querido. Então, gente, e a gente vai hoje à tarde, olha só, você está vendo que eu já estou 2 por dia, 3 por dia, Jairo, daqui a pouco eu vou, né? E aí hoje à noite, às 7, a gente vai falar com Indígena Terena. Então, a gente está pegando várias... Assim, o Brasil não é para principiantes, embora eu tenha escrito uma coluna com título que desmentia isso. A gente precisa mergulhar, ele é um país maravilhoso, complexo, plural. Está um pouco, né, ali atravessando um momento difícil, árido. Vamos fazer essa travessia e vamos conversar com essas várias franjas. Mas, Jaro, então, era só para contar como que eu cheguei em você, ou como a sua voz, a sua palavra chegou até mim. Então, que bom que a gente pode conversar, né? E eu fiquei feliz demais quando entraram em contato comigo e disseram, é a Maria Homem. Eu nem quis acreditar, porque não é possível. Eu acho que eu morri e fui para o paraíso. Isso aqui, Maria, é o mais perto do paraíso para mim. Estar dialogando com você. Tenho um carinho muito grande por você, ele acompanha já há muitos anos, desde o início da minha formação. Aliás, a minha formação psicanalítica começa a partir da leitura do Contar do Caligares, Cartas ao Jovem Terapeuta. A primeira edição que ele escreveu. Quando eu li, eu falei assim, é isso aqui é a psicanálise. É essa a psicanálise que eu acredito. Depois ele ampliou, né, e aumentou. E aí, desde então, venho acompanhando o seu trabalho. Né, o que não é esse trabalho, é interessante dizer por que eu citei você. Porque você não é essa que aparece agora, entende? Né? Que aparece nesse momento para denunciar a barbárie. Você, Christian Dunker e tantos outros já estão falando isso há décadas. Já falam disso há décadas, da questão do narcisismo. Joel Birman
quando ele escreve Mal-Estar da Civilização na Atualidade, né? Mal-Estar na Atualidade, ele já apontava para essa coisa que estava caminhando para o narcisismo. Então, isso tudo que a gente está falando, que hoje desembocou nisso que a gente chama de nazifascismo, não começou agora. Sabe? Na verdade, ele já vem como projeto desde Brasil Colônia. O desprezo e o ódio que hoje se tem aos pobres é o desprezo e o ódio que se tinha aos escravos. Só se transferiu. Aliás, o sociólogo, se não me engano, acho que Gessé Souza, ele fala isso naquele livro dele, A Elite do Atraso. A gente só transferiu o ódio, entende? A gente só tirou o ódio da senzala e colocou agora na favela. Então, o sujeito que mora na favela é criminoso. Entende? Bandido. A gente só transferiu. A gente faz equações muito, assim, o poder da palavra, para o bem e para o mal, Sim. né? O Rapa vai cantar, o Rapa canta uma frase que eu acho interessante na música dele, que ele diz assim: os navios negreiros foram substituídos pelo camburão. E não é à toa que é no camburão que o jovem vai morrer asfixiado por gás. Grupos subrepresentados, grupos minorizados, grupos... É aquilo que, para fazer o elo com o início, né? Como a gente está fechando aqui nossa live. Ô, Jairo, a gente tem segundos finais aqui. Queria te agradecer muito. Queria convidar todo mundo. Teve muitas referências de Oscar Pfister, Gessé Souza, Foucault, Derrida, Lacan, Freud, Totem e Tabu. A gente está aqui, né, no universo rico de ideias, Cristo, as cartas, a tentativa de chegar no outro com o mínimo de destruição que a gente conseguir. Então, vamos nessa. Vai ficar gravado sim, espalhem a palavra. Muito obrigada, Jairo, pelo convite. Obrigado, e a galera está elogiando o cavanhaque roxo. Que obrigado. Somos o resto, Maria. Nós somos o resto. O Lacan diz assim, cores. Somos a intervenção do conflito. Isso é ser psicanalista. Ato analítico. Palavra, esse é o ato analítico. Ato analítico, exerça-se. Obrigado, querida. Muito obrigado. Tchau, gente. Até a próxima. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações em primeira mão e acompanhar as várias ideias que circulam por aqui. Te convido também para acompanhar as outras redes que estão aqui na descrição. A gente vai se vendo por aqui. Até a próxima!